Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o final de Daisy Jones and the Six com spoilers. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Daisy Jones and the Six chegou ao fim com seus 10 episódios na semana passada e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a temporada de uma forma geral. Agora os spoilers estão liberados, porque afinal de contas, se você está nesse vídeo, você já assistiu a temporada inteira ou você não liga pra spoilers. E aí a gente vai conversar um pouquinho porque eu sinto que eu tenho várias opiniões sobre a série, mas que no começo da temporada, pra falar sem spoilers, estava um pouco difícil de articular sem dar spoiler pra vocês. Mas também hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai ter alguns trechos da minha entrevista com a Nábia B, que faz a Simone na série. A Nábia, ela é brasileira, ela nasceu em Salvador e ela participa da série, né, de Daisy Jones. Eu tive o prazer de conversar com ela, minha entrevista com ela foi incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa, extremamente talentosa e com certeza fez muito jus e expandiu, né, ainda mais a personagem da Simone na série. Então foi muito legal conversar com ela. Vou deixar alguns trechos aqui durante o vídeo. Aproveitem essa entrevista porque ela é maravilhosa e recomendo também vocês seguirem o trabalho dela porque ela realmente é muito incrível. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a minha grande crítica à série Daisy Jones é que eu não senti a vibe. Isso pra mim me matou desde o começo. Muita gente, quando eu postei lá o meu primeiro vídeo, né, dos primeiros episódios, que eu falei, o começo é meio lento, nananã, muita gente não concordou comigo e algumas pessoas concordaram comigo também, mas eu falei muito isso, bati muito nessa tecla de que quando vocês, né, chegassem nos últimos episódios e vocês conseguissem enxergar a série como um todo, vocês talvez, óbvio, iam entender o que eu quis dizer. Não que vocês não entendessem, mas que vocês talvez entendessem da onde eu estava vindo com esse comentário e talvez concordassem ou continuassem discordando. Enfim, eu acho que as opiniões sobre essa série estão bem divididas. Teve gente que amou, gente que leu o livro e amou a série, gente que não leu o livro e amou a série, gente que leu o livro e não gostou da série e gente que só não gostou da série. Então, eu acho que tem variantes aqui, né? Eu acho que não é uma série que foi bem dividida, assim, de opinião, pelo menos da onde eu vi, né, tanto dos comentários aqui dos vídeos, quanto o que eu acompanhei no Twitter, então eu acho que foi bastante dividido, mas eu acho que pra mim o que realmente pesou, assim, na série é um pouco essa falta desse lado um pouco mais dramático do livro, né, eu acho que não é exatamente drama, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que o livro, como eu já falei pra vocês, ele é um livro que tem algumas coisas um pouco superficiais, entre aspas, por conta do formato, né, que o livro é contado, por ser apenas diálogos e descrições dos personagens, né, por ter esse formato de documentário, por ter esse formato de não ter narradores confiáveis, né, de que cada narrador vai contar o que lembra. Enquanto eu tava lendo, eu sentia muita falta de explorar algumas outras coisas, né, e eu acho que a série, ela tinha essa oportunidade de ir fundo, de explorar essas coisas e de mostrar esse lado, né, não só porque, obviamente, a série não conseguiria se sustentar apenas no documentário, né, porque afinal não teria graça nenhuma, e a gente com certeza veria na série a verdade, né, tipo assim, não a verdade, mas a gente veria as cenas acontecendo, então é uma chance de você sutilmente explorar algumas outras coisas que no livro não tinham esse espaço, né, então eu não acho que isso seja necessariamente um defeito do livro, porque eu acho que dentro da proposta do livro, ele faz o que ele consegue. Enquanto que a série, eu acho que ela não chega lá. Eu acho que existe ali na série uma questão sobre o rock, sobre os anos 70, sobre as drogas, mas eu acho que no final das contas, eles foram muito mais pra um lado hippie, que também existia na época, mas que eu não sinto que é a vibe do livro, né? O livro, ele é uma vibe rock and roll mesmo, é a cena do rock and roll dos anos 70. Enquanto que a série, ela fica, a Daisy, né, da série, ela é quase, assim, uma Florence and the Machine, o que eu acho que não tem problema, mas essa não era a Daisy que eu via no livro, né? E eu acho que eles não conseguiram chegar lá com a profundidade que alguns personagens precisavam, principalmente a Daisy e o Billy, que são os nossos protagonistas. Eu acho que um grande ponto do livro de Daisy Jones, e eu acho até que dos livros da Taylor Jenkins Reid de uma forma geral, é que os personagens dela, os protagonistas dela, eles não são perfeitos, né? Eu acho que ela tem uma habilidade de escrever personagens que têm muitos defeitos, tal qual qualquer ser humano, e que erram, cometem erros, e não necessariamente se arrependem instantaneamente do erro, né? Eles são personagens que crescem muito durante a narrativa que ela conta, porque esse é o tipo de recorte que a Taylor Jenkins Reid faz nos livros dela. Mas eu sinto que na série a gente não tem tanto isso. Os personagens, eles não
passam essa linha, né? Eu sinto que não existe tanto esse lado mais cru e mais pesado do rock and roll, da cena do rock and roll dos anos 70 nos Estados Unidos. Até visualmente, né? Eu sinto que a série, ela limpou algumas coisas, ela limpou uma ideia ali, né? Tipo, ela limpou esse cenário pra deixar as coisas mais suaves, e particularmente essa não foi uma escolha que me agradou. Eu acho que tudo bem se ela te agradou, eu acho que não tem problema nenhum, mas esse foi um dos meus grandes problemas com a série, né? Eu sinto que existia uma vontade muito grande de fazer tanto a Daisy quanto o Billy serem personagens relacionáveis, o que eu acho que eles são no livro, mas também tirar um pouco dessa podridão deles. O vício, ele é muito difícil, né, de ser representado, e eu acho, inclusive, que no meu vídeo, sem spoilers, eu mencionei isso, mas eu vou mencionar de novo, porque eu acho que é um bom exemplo. Euphoria é uma série que faz isso de uma forma magnífica, né, que traz o vício sem medo. Em filmes, em séries, né, é muito comum a gente ver uma glamorização desse vício. E eu não acho que seja exatamente isso que aconteceu em Daisy Jones, mas é muito mais fácil você mostrar um lado, né, uma romantização ali do uso de drogas, né, dessa cena musical, dessa cena das drogas, porque é cool, é edgy, é diferente. Então, assim, existe um pouco também isso, né, em algumas produções audiovisuais, e é muito difícil você ser honesto. Existem coisas que atraem as pessoas para as drogas, é óbvio, mas também existe o lado negativo. E por mais que eu acho que isso esteja representado na série, eu não acho que eles tiveram coragem de ir lá, né? E eu acho que essa era uma série que precisava ter tido essa coragem de ir lá e mostrar esse lado, né? Eu acho que, pra mim, um dos grandes atrativos de Daisy Jones é realmente poder ver todos esses seres humanos que são muito falhos, que têm defeitos, que cometem erros, que fazem coisas das quais eles se arrependem, que fazem coisas das quais eles não se arrependem, né? Eu acho que tem muitas nuances nesses personagens, e eu acho que a série não conseguiu chegar lá. Além de tudo isso, eu sinto que a série, ela tinha esse potencial, eu falei muito isso também no meu vídeo sem spoilers, ela tinha esse potencial, e ele foi muito desperdiçado em relação aos personagens, né? Então, óbvio, a gente tem um foco muito grande na Daisy e no Billy, mas existe uma gama de outros personagens que circundam, né, eles, e, por exemplo, particularmente eu acho que o trabalho que eles fizeram com a Simone foi excelente, né? A Simone é uma personagem que não tem muito espaço no livro, ela serve o propósito dela de ser a amiga da Daisy, de ser o apoio dela, e aqui na série a gente tem a oportunidade de ver a Simone sendo uma mulher queer, uma mulher que foi a cabeça ali do movimento disco nos anos 70, a gente vê os problemas que ela passa por conta disso, os problemas que ela passa pra ela ser quem é, e inclusive eles também conseguem trazer todo esse background da Simone pra colocar ainda mais em xeque a vida da Daisy, né, principalmente no episódio 7, que é um episódio que eu particularmente não gosto. Eu acho que ele é um episódio que gasta um tempo absurdo com uma coisa que pra mim não faz sentido. Existiam outras coisas que poderiam ter sido feitas e poderiam ter se aproveitado daquele tempo melhor, principalmente a construção do Aurora, né? Eu falei isso bastante no meu vídeo quando eu falo sobre os episódios que construíram, né? Que tiveram a construção do Aurora e a gravação e tudo mais. Mesmo ela participando desse episódio, que eu não acho que é um episódio tão bom, eu gosto da forma com que eles expandiram essa personagem, da forma com que eles pegaram o que ela era no livro e criaram algo ainda maior e mais legal e que tem um impacto interessante pra série. E eu acho que outros personagens mereciam esse espaço também. Não só a Simone, óbvio. A Simone com certeza. Mas também a própria Karen e o Graham, o próprio Ed, que ele tem ali, ele ganha também um negócio a mais, né? Então ele tem esse affair, essa paixão ali pela Camila, né? Que eu acho que é muito interessante, porque leva a gente, inclusive, a questionar tudo que passa na cabeça dele, né? O quanto ele almeja não só a fama, mas também ser o Billy Dunne, né? E como isso é uma coisa que causa muitos problemas. Então eu acho que essa fundação disso tá ali, mas ela não sai daquele negócio meio muito sutil, é muito uma entrelinha, e eu acho que aqui, esses são os momentos que eles poderiam ter aproveitado a chance pra mostrar, né, pra mostrar mesmo, tipo, pra dar ali pra gente o que aconteceu, né, eu entendo que existe uma necessidade, uma vontade de carregar essa sutileza, principalmente porque o livro tem uma certa sutileza em deixar alguns acontecimentos nas entrelinhas, na imaginação, né, na nossa imaginação, mas eu não acho que isso funciona na série do jeito que funciona no
livro. Porque na série a gente não tem essa questão do documentário ser uma presença mais forte, né, como é no livro. A gente tem isso em alguns momentos, sim, mas eu acho que não o suficiente pra que esse negócio de deixar nas entrelinhas faça sentido como faz no livro. Então esse era o momento pra mim deles mostrarem as coisas, né, deles mostrarem mais do Ed. Eu sinto que tem algumas coisas que eles decidiram, né, deixar tão nas entrelinhas, tão na imaginação, que no final eu sinto que, na verdade, isso cria lacunas dentro da narrativa. E quando eu chego no final da série, eu sinto falta de todas essas coisas, né? Eu sinto falta desse aprofundamento em certos personagens. Eu tava louca pra ter um aprofundamento maior no Graham e na Karen, porque eu amo os dois e eu acho que eles também são um outro exemplo, né? De um casal, de um romance que não dá certo. E eu acho que a jornada deles é muito triste e muito bonita ao mesmo tempo, porque os dois também estão tentando se entender, estão se conhecendo, estão descobrindo o que é que eles querem. Essa parte da Karen e do Graham é uma parte que eu acho que eles usam o documentário de uma forma legal, né? Do próprio Graham falar que a Karen foi honesta com ele pela primeira vez e falou que não gostava dele, não tinha sentimentos por ele, né? E ela, enfim, achava que era melhor eles terminarem aí. E ele fala, essa foi a primeira vez que ela foi honesta, sendo que ela própria fala que, né, ela teve que omitir algumas coisas porque ela sentia que ela não podia ficar com ele. Então eu acho que esse é um momento muito legal que representa exatamente o quanto o documentário, se bem amarradinho com as cenas que a gente tava vendo, poderia adicionar. E no final eu sinto que o documentário, ele fica flutuando, né? Às vezes funciona e às vezes eles até esquecem que o negócio existe. Eu acho que eles deveriam ter tomado uma decisão mais certeira em relação a isso. O documentário é importante por conta do grande plot twist do livro, né, de que é a filha do Billy e da Camila que está fazendo esse documentário, né, então a gente vê a Júlia no final, é revelado então que ela é a pessoa por trás da câmera. Acho que também às vezes esse momento, né, da revelação, eu li o livro faz tempo, então também pode ser algo que eu inventei na minha cabeça. A gente tinha, eu não diria dicas, né, de que era a Júlia, mas eu diria que a pessoa fazendo a entrevista ela tá um pouco mais presente, né, e eu sinto que na série, em momento nenhum, pelo menos, eu não senti esse questionamento. Óbvio, estou falando de um lugar onde eu já sabia que tinha esse grande plot twist, eu já sabia que teria essa revelação, só que no livro, quando tem essa revelação, eu lembro que eu quase joguei o livro, sabe, assim, foi longe, porque eu fiquei tão nervosa, que eu falei, meu Deus, como assim? Porque eu acho que existe uma construção disso, né, tipo, não só eles estão revelando tudo isso, mas eles estão revelando isso pra filha do Billy e da Camila, então, tipo assim, a Daisy tá ali contando todos né, as coisas que o pai dela se meteu e que ela fez com a mãe dela e que ela fez com o pai dela, então, tipo, eu acho que é muito impactante no livro, e eu particularmente não senti esse impacto tão grande na série, talvez porque eu não me envolvi com a série tão emocionalmente quanto eu me envolvi com o livro, isso é possível, ou talvez porque eu já sabia também, mas de qualquer forma eu sinto que isso também é uma lacuna que poderia ter sido preenchida com algumas poucas coisas a mais que fossem adicionadas pra dar um pouco mais dessa profundidade em tudo isso que tava acontecendo, né, nessa questão do documentário. Eu falei também nessa questão desse grande boom que acontece, né, eu sinto que falta também um pouco do peso disso ser mais colocado durante os episódios. Enfim, gente, realmente não foi uma série pra mim. É muito forte dizer que eu odiei, eu não odiei a série, eu só tenho várias questões que me deixam triste, porque eu vejo ali essa possibilidade, eu vejo o potencial de ser a melhor série do ano, e eu não acho que foi, né, eu acho que ela deixa a desejar. Se você lê o livro, se você não lê o livro, eu sinto que ela deixa a desejar. Isso significa que quem gostou tá errado, quem gostou viu errado? Não, óbvio que não, né, eu acho que eu sempre bato muito nessa tecla, vim e dar opiniões que são às vezes contrária à opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente que direto comenta, eu sempre concordo com você, mas dessa vez eu discordo, principalmente quando eu não gosto de alguma coisa, e eu acho que tá tudo bem, a graça é a gente ter opiniões diferentes, né, e eu não acho que se você amou e se essa é a melhor série do ano pra você, você tá errado de jeito nenhum. Eu acho que cada um tem o seu gosto. Eu acho que, óbvio, por conta de, às vezes, de eu ter lido o livro, de eu ter uma conexão com o livro, de eu ter tido expectativas X e Y em relação a coisas que eu gostaria de ver, isso gerou que, né, a minha experiência com a série não fosse das melhores. Então eu terminei com um gostinho um pouco amargo de que eu gostaria de ter visto mais. Particularmente em relação às diferenças do livro e da série, eu gosto da maior parte das mudanças que eles fizeram, elas não me incomodam, né, vocês sabem disso, eu não sou uma pessoa que se agarra totalmente a uma adaptação 100% fiel. Eu acho que as diferentes formas de audiovisual trazem diferentes possibilidades, então eu
Eu acho que algumas mudanças foram muito legais, algumas mudanças que eu não gosto tanto, mas de uma forma geral isso definitivamente não é o que me incomoda na série, e às vezes, inclusive, acho que isso são coisas que eu acabei gostando mais, porque eu acho que esses são os momentos em que a série se permitiu se aprofundar em certas coisas e trazer certas nuances que expandiram esse universo que eu acho que merecia essa expansão. Vou deixar vocês aqui então com a minha entrevista com a Nabi Abi. Me contem o que vocês acharam da série, me contem os seus sentimentos, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Comentem aqui. Não se esqueçam de, óbvio, respeitar o amiguinho, respeitar a opinião do amiguinho. Tá tudo certo a gente ter opiniões diferentes. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. O Brasil é um país que costuma abraçar muito as pessoas quando elas vão participar de produções internacionais, quando elas vão fazer alguma coisa tão incrível quanto é Daisy Jones. Então conta pra mim um pouquinho de como foi você entrar na série, você descobrir que você ia participar e também a reação do público brasileiro com você participando. Eu fiz um processo de alguns meses de teste, não foi assim arduoso, assim, os outros meus colegas de elenco tiveram muitos mais testes do que eu, mas acho que eu fui a segunda pessoa a entrar. A Riley tava terminando o filme. O primeiro teste foi em março de 2019, a confirmação, assinei o contrato em novembro de 2019. E quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi dançar Donna Summer ao redor da casa. A reação é incrível, né? Eu sinto que os brasileiros talvez sejam top 1 dos fãs, os que estão se fazendo mais presentes no Twitter. Eu tô achando super engraçada a surpresa. É muito bom de ver a reação do público, porque é isso que você falou. Os brasileiros, eles sempre são muito animados. Mas quando a gente vê que tem um brasileiro, parece que vira uma coisa muito mais pessoal pra gente, né? Então, eu acho que é sempre uma relação muito legal. Bom, eu queria falar um pouco também, óbvio, da sua personagem. A Simone, ela é bem diferente, né? No livro e na série. Eu acho que a essência dela, obviamente, tá lá. Mas ela tem outras características na série. Ela ganha uma história maior. Então, como foi o seu processo de construir essa personagem, né? De dar vida a ela dessa forma? Você leu o livro, você buscou alguma referência em algum lugar, você trouxe referências da sua própria vida, né? Porque você também é artista. Então, conta um pouquinho mais pra mim. Talvez seja a personagem mais expandida, né? De livro pra série. De início, a primeira notícia que eu recebi do Will Graham, que é um dos nossos produtores executivos e diretor do episódio 7, foi que ela seria queer. E a partir daí, fui recebendo os roteiros, fui percebendo algumas diferenças de livro pra série, decidi deixar o livro na estante, e foi muito back and forth, né? Primeiramente, estudar a história da early disco. Foi muito importante para mim honrar a verdade do que estava ali, das mulheres. E também senti um grande nível de responsabilidade, porque eu sabia que eu era a única negra no espaço, carregando um grande nível de representatividade para a série. Então foi muito através da minha experiência do que significaria viver essa história no meu corpo. Então eu escrevi uma biografia, mandei pro Will, a gente convocou uma reunião entre os escritores e a gente partiu daí. Obviamente, a relação da Simone com a Daisy é muito importante na série, né? As duas são personagens que orbitam muito em volta uma da outra, inclusive no próprio episódio 7, que eu acho que é o grande ápice ali da relação delas. Então, como é que foi construir essa relação junto com a Riley, né? Como é que foi esse trabalho de vocês duas de entender essa dinâmica? Porque elas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, elas se apoiam demais, né? Quando uma precisa da outra. O aspecto da amizade foi super fácil. A Riley é uma pessoa incrível. A gente conversou muito sobre o porquê, porque elas necessitam uma da outra, né? Daisy, ela tem um momento ali de ser negligenciada pelos pais, mas eu sinto que a Simone também carrega muita solidão, ela navega o mundo de uma forma muito sozinha. Talvez a maneira dela de navegar seja muito mais estratégica do que a Daisy. A Daisy pode criar todas essas tempestades, né, e passar batido. A Simone não pode, então ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre sendo polite, né? Ela tá sempre sendo legal. E a Daisy talvez tenha sido a primeira pessoa que ela pode ter se sentido confortável sendo ela mesma. Sim. E a Simone, ela passa por vários desafios, né? Várias questões durante a série, por tudo isso que você falou, por ela ser uma mulher negra, no cenário musical dos anos 70, mas também por ela ser queer. Então, todas essas decisões para ela são muito difíceis. E o que você acha que é... Óbvio, você falou já representatividade e essa história, mas se você pudesse escolher uma coisa para você falar, eu acho que esse é o legado que a Simone deixa na série, né? Essa é a marca que ela deixa na série. O que você falaria? Nossa, eu acho a Simone uma total inovadora, sabe? Não é fácil ser
primeiro de nada. Primeiro que a maioria da sua história não é contada, e quando ela é contada pelos vencedores. E segundo que existem tremendos e muitos failures, não quero dizer erros, né, mas muitos tropeços. Eu sinto que ela é uma pioneira de quão importante o movimento da disco music foi para a comunidade queer. E mais tarde, né, com a avalanche que foi a Saturday Night Fever, que entrou o Bee Gees e entrou o Euro Disco, né, isso foi se expandindo ao redor do mundo todo. Mas realmente foi um movimento que começou underground, em discotecas predominantemente populadas por imigrantes, por negros, latinos, de música que vinha do norte da África, da salsa que vinha da América Latina. E era um espaço seguro, esses grupos marginalizados encontraram pra sentir alegria, pra dançar. Então, ser pioneira de algo que traz alegria, eu acho muito incrível. A Simone tem várias cenas musicais onde ela canta, onde ela performa. Tem alguma cena que é a sua favorita, que foi o momento que você tava super, assim, se divertindo, que você lembra que foi um momento muito especial, que foi muito legal? Nossa, todo o episódio 7... Como cantora, pra mim foi muito importante fazer todas as performances ao vivo. As cantoras de disco, elas faziam de 4 a 6 performances à noite. Vocalmente, isso é muito, pra quem não sabe. Quando um cantor performa até por 3 horas, são várias músicas diferentes. As pregas vocais têm até um descanso, né? Mas elas faziam muitas vezes a mesma música, porque é o que as pessoas queriam nas discotecas. Eu acho que muito das cenas nas discotecas no episódio 7, os takes, eu acho que a primeira vez que ela canta, aquele take é ao vivo, com certeza. Foi uma grande diferença. A gente trouxe o universo 1970, discotecas em Nova York, para Atenas. A gente gravou tudo aquilo em Atenas, na Grécia. Então, foi super divertido. Uma honorable mention também, eu acho que é no episódio final, no episódio 10, que também foi super divertido gravar com a banda. E então, já que você falou da banda, todo mundo parece muito próximo, muito amigo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal nas cenas dos bastidores que a gente vê, e, enfim, em como isso reflete, né, na série. E por mais que a Simone, ela tá um pouco mais afastada, ela também tem momentos onde ela tá ali, né, junto com todo mundo. Então, como era esse clima lá no set? Como foi participar disso tudo pra você? Começar dizendo que não é super comum a gente ter tanto tempo juntos, assim, de elenco, né? Como eu falei, eu comecei nesse projeto, primeiro assinei em novembro de 2019 e eu gravei a última cena de Daisy Jones and the Six na Grécia em junho de 2022. Então, realmente, foi muito tempo todo mundo junto. Eu não tava ensaiando com a banda, mas eles sempre me convidavam pra ir pros ensaios. A gente fez um show pra Amazon, eu pude cantar também. E a gente teve muito tempo quando a gente não tava gravando, né? Estávamos todos em Nova Orleans, a gente pôde ter a experiência de estar em Nova Orleans juntos, todos fomos para um show do Bob Dylan. Então, realmente, é um grupo de pessoas que se gosta muito. Queria muito te agradecer, foi um prazer conversar com você e te desejo muito sucesso. A série tá incrível e a Simone é maravilhosa, mas eu acho que você já sabe disso, né?